Seja muito bem-vindo à nossa Semana da Mandala Criativa. Eu sou a Amanda Fonseca, mais conhecida como Mina das Artes, e vou te guiar durante essa semana incrível que a gente tem pela frente. Nessa semana, eu vou te ensinar a criar uma mandala do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha criado uma mandala antes. Mesmo que você não saiba desenhar, nem pintar, ou que acreditava que não conseguiria criar uma mandala, que não tinha habilidade nem capacidade, você vai aprender. Mas fica calma, que durante essa semana eu quero que você desfrute da semana toda de forma calma, sem pressão, com a maior tranquilidade, para que você sinta os benefícios que essa arte maravilhosa pode proporcionar. Porque criar mandalas vai muito além de um trabalho artístico, é também um trabalho terapêutico. Ao criar mandalas, você tem em mãos uma ferramenta de autoconhecimento e de paz interior. Criar mandalas é uma técnica de relaxamento. E eu tenho certeza, se você vier comigo, do início ao fim dessa semana, você vai sair transformada. Além de você desfrutar desse momento mega prazeroso, eu preciso te contar que assim que as pessoas começarem a ver as suas mandalas, elas vão ficar super interessadas. E você, se quiser, claro, pode transformar isso em uma fonte de renda extra. Ou até mesmo uma fonte de renda principal. Agora pensa, uma arte com tantos benefícios para o seu autodesenvolvimento, você ainda pode ganhar dinheiro com isso. E ganhar dinheiro ainda ajudando outras pessoas com as suas mandalas. Você deve estar pensando assim, não deve ser tão fácil assim, tá bom demais para ser verdade. Calma, eu vou te mostrar o trabalho de algumas alunas que tiveram resultados incríveis. Dá uma olhada. Comecei a seguir o perfil da Amanda, eu tinha me ensaiado algumas mandalas, né? Ficou assim bem grotesco, tanto que eu fui fazer um comparativo um dia de como tá hoje, das primeiras, assim, foi uma evolução bem grande. Com isso, assim, ela fala de uma forma muito leve, assim, a gente sente que é uma coisa natural, né? Então, para mim, assim, foi o que eu mais me identifiquei, foi ela, assim, e a arte dela. Antigo, e eu até meu marido falou que, meu Deus, que de tudo que eu já fiz na vida, ele falou que isso, assim, ele vê que é uma coisa que eu faço com muito amor, né, que eu me dedico, enfim. Eu sinto, assim, que foi uma transformação para mim, porque eu não tinha, eu sempre me senti perdida nesse sentido de ter uma coisa que eu realmente gostasse de fazer. Eu desenvolvi essa paixão, assim, e é uma coisa que me faz muito bem, né? Eu me sinto mais leve, né? Pelo fato de ter esse sentimento, né? Essa conexão até com a arte. E sinto, assim, que até o nosso ambiente aqui mudou, né? A energia da família realmente, porque, querendo ou não, é uma meditação enquanto você pinta, né? Você acaba ficando mais tranquila, mais calma, assim, então posso dizer que eu me sinto realmente outra pessoa, né? Considerando o estresse que eu sempre passo e não tenho muito o que fazer na prefeitura, né? No trabalho. E eu chego em casa e às vezes vou pintar assim. Nossa, é o que me relaxa, assim, né? Então, realmente, acho que me transformou em outra pessoa, em alguns meses. Coisa muito, muito boa, muito relaxante, enfim. É bom. Comecei a desenhar mandalas como uma forma de me reconectar com uma parte mais criativa, para encontrar uma parte criativa dentro de mim. E as mandalas, o desenho de mandalas me ajudou bastante nisso. Me encantei pelo trabalho dela, pela simplicidade como ela cria, com a facilidade com que ela cria. Toda a técnica dela, tudo que ela levou anos aprendendo, ela entrega de forma muito detalhada e nos conduz a entender esses elementos para criar e buscar a nossa própria identidade. São alguns trabalhinhos que eu desenvolvi a partir das aulas dela. Olha, essa daqui foi uma das mandalas que eu produzi dentro do curso. Essa foi outra em que eu já busquei, meu trabalho é bem diferente do dela, né? Mas ele traz muito do que eu aprendi nas aulas dela, né? Como utilizar esse conjunto explorar o conjunto de cores de uma pétala, de forma que você vai montando todo um conjunto. Isso foi muito bacana, eu aprendi isso com ela, né? Olha, e essa daqui foi a última que eu fiz, né? Bem maior. Achei que nunca que eu ia conseguir fazer um trabalho como esse.
Ela nos cursos, ela é exatamente como ela é nas lives, né? Muito leve. E nós temos um grupo, e nesse grupo nós trocamos entre nós, e ela estimula muito as nossas trocas, né? Então, muito bacana. Essas são algumas das pessoas que se beneficiaram do poder das mandalas. E se você quer ser a próxima pessoa a sentir esses benefícios na hora de criar uma mandala, fica comigo durante essa semana, porque depois de criar mais de 500 mandalas, em 8 anos de trabalho, eu desenvolvi um passo a passo, um caminho que vai te ajudar muito durante todo esse processo de aprendizado. Independente se você quer trabalhar com as mandalas como uma forma de terapia ou como uma fonte de renda extra ou renda principal. Porque quando você segue o método, você encurta muito o período de aprendizado. E com isso, você vai poder desfrutar do seu trabalho com muito mais leveza, sem passar por erros que sozinho você não ia conseguir resolver. Mas agora você deve estar pensando, quem é a Amanda e por que eu deveria confiar nela? Então eu vou me apresentar para que você consiga me conhecer um pouquinho melhor. Bom, desde antes das mandalas eu já trabalhava com artes, eu sou tatuadora desde 2013 e em 2013 também eu comecei a pintar camisetas, então eu já tinha um contato com arte. Então eu fazia as camisetas e pegava encomendas e fazia para alguns amigos. E foi através das camisetas que eu tive meu primeiro contato com mandalas, que eu fui procurar referências de desenhos para poder criar as camisetas e eu achei alguns desenhos de mandalas e achei muito interessante. Então eu quis começar a fazer algumas mandalas inspiradas naqueles desenhos que eu encontrava. Mas eu não sabia nada das mandalas, não sabia dos benefícios, não sabia as formas de fazer, quais materiais eu poderia usar. Mas foi uma conexão tão grande que eu quis começar a reproduzir esses desenhos. Como eu não tinha nenhuma noção dos tipos de materiais que eu poderia usar, eu peguei uma régua, um lápis e um papel mesmo, então eu fui criando minhas mandalas ali. Eu não tinha compasso, eu não tinha nada desses materiais que são muito importantes para criar as mandalas. Então acabava que no começo elas saíam todas tortas, mas eu já ficava feliz porque eu estava conseguindo reproduzir as minhas próprias mandalas. Então aos poucos eu fui indo atrás, pesquisando materiais, pesquisando superfícies que eu poderia usar. E eu também fiz algumas mandalas e passei para as camisetas, que nesse momento eu ainda fazia as camisetas. Então eu fui reproduzindo nas superfícies que eu tinha ali ao meu alcance. E aos poucos eu fui conhecendo outros estilos de mandala, até chegar nas mandalas coloridas. Então eu fui comprando algumas tintas, uns 3 potinhos de tinta no começo e fui começando a reproduzir e entrando nisso de mandalas coloridas, nesse estilo de mandala que hoje é o estilo de mandala que eu faço. E cada vez que eu criava uma mandala nova, que eu conseguia criar uma mandala nova, eu me sentia muito bem e muito feliz comigo mesma. Então eu comecei a perceber que as mandalas tinham um benefício ali, que me ajudavam muito nisso, me deixava muito feliz. Depois eu comecei a pesquisar sobre as funções terapêuticas das mandalas, né? Então eu comecei a entender o que acontecia quando eu pintava as mandalas, como eu me sentia bem, porque as mandalas elas têm esse poder de transformação. E hoje ainda elas seguem transformando a minha vida. E agora que você me conheceu, você sabe o que realmente são as mandalas? As mandalas são imagens que nos organizam internamente por conta das suas harmonias, das suas cores, das suas formas. O seu formato circular se origina de um ponto central e vai se expandindo, se desenvolvendo para o seu entorno. A palavra mandala em sânscrito significa círculo, mas não apenas enquanto um formato geométrico. Ela se refere a um círculo mágico, sendo considerado como um símbolo universal de integração e harmonia. As mandalas são instrumentos milenares de meditação. Não se sabe exatamente como elas surgiram, mas a gente tem várias representações de mandalas na natureza. Ou seja, elas estão por aqui há milhares de anos. E lembrando que as mandalas não pertencem a nenhuma manifestação religiosa, mas várias religiões utilizam dos seus benefícios. E as mandalas nos trazem inúmeros benefícios, como por exemplo, uma poderosa ferramenta anti-estresse promovendo bem-estar e relaxamento. Trabalha emoções no nosso subconsciente, acessando lembranças que precisam ser integradas na nossa realidade. Ou seja, ao criar uma mandala, você organiza a sua mente e seus pensamentos. O processo de criar mandala funciona como uma autoterapia, ajudando você a ter mais clareza, mais equilíbrio e mais leveza nas decisões do dia a dia. Ao criar uma mandala, você trabalha a função criativa e motora. E como precisa de foco na hora de criar, isso ajuda a aumentar a sua concentração e também ajuda no desenvolvimento da memória. Gente, eu poderia ficar aqui falando horas dos benefícios das mandalas, mas eu vou falar a última, que criar mandalas é uma forma de meditação ativa. Isso mesmo.
Na hora que a gente está criando a mandala, a gente está focado a nossa concentração no momento presente. Você se entrega ao desenho que você está fazendo ali no momento e fica tão envolvida que nem vai ver o tempo passar. Agora deem uma olhada nos relatos das pessoas que me seguem nas redes sociais, que se beneficiam do poder das mandalas só de olhar para elas. Agora imagina o poder que você tem quando você cria uma mandala. Eu amo mandala, viu? Eu acho tão bom quando eu estou fazendo, eu esqueço. Isso me ajudou demais. Melhorei muito, né? Nem se compara com o que eu estava. Era uma sensação horrível. Meu Deus. Agradecer, né? Pela dedicação dela, a paciência, como ela ensina. Bem simples, detalhista. O processo do início ao fim, os benefícios são maravilhosos. Agora você deve estar com dúvida. Tudo muito legal que a Amanda mostrou, mas eu nunca peguei no pincel, eu não sei desenhar, eu não me sinto criativa. Não acho que tenho talento para essas coisas, não acho que tenho um dom para criar mandalas. Os materiais são caros, não tenho tempo para criar, já passei da idade de começar algo novo. Gente, criar mandalas é para todo mundo, não tem barreira nenhuma, não tem limitação. A única coisa que você vai precisar é desejo, vontade e disposição. E não se preocupe agora com outras questões, porque durante essa semana eu te prometo que você vai sair do absoluto zero e vai sair da semana com a sua mandala criada. Gente, eu também sou uma pessoa comum como você. Eu também comecei a criar mandalas do zero e sem saber nada. A diferença é que eu demorei muito mais tempo para aprender, porque na época que eu comecei não teve ninguém para pegar na minha mão. Assim como eu tô pegando na sua para te mostrar todo o caminho. Eu tive que aprender tudo sozinha. Então não pensa que eu nasci com um dom divino. Eu só tinha determinação em aprender. Então eu me dediquei, estudei e fui colocando a mão na massa. E é isso que você precisa saber. Não adianta você ficar aqui na semana vendo eu falar e não colocar nada em prática. E é por isso que eu vou pedir uma coisa para vocês que é muito importante, que é o comprometimento. Comprometimento com você, comprometimento com a técnica, assistir às aulas, colocar tudo em prática que eu estou ensinando, treinar, errar, começar de novo e se entregar para o que você está fazendo. O aprendizado, gente, é um processo e isso eu sempre falo com as minhas alunas. A repetição é a mãe do aprendizado. Então, para a gente conseguir pegar bem os detalhes, conseguir fazer as mandalas, é repetir. Você pode fazer 1000 mandalas que o processo vai ser sempre o mesmo. Porque criar mandalas acaba que é uma repetição. Vocês já pararam para pensar isso? E eu quero e vou acompanhar todas as etapas da criação da mandala junto com você. Então, posta nas suas redes sociais, posta no nosso grupo do Facebook, porque eu quero ver todos os trabalhos. E eu quero que você se imagine criando mandalas. E através disso você vai conseguindo atingir os seus objetivos. Seja como um trabalho terapêutico, se sentindo mais calma, mais centrada, seja como tendo uma renda extra, ou somente trabalhando com as mandalas. Mas para isso acontecer, você vai precisar de 2 coisas: paciência e comprometimento. Agora que você chegou aqui, é porque eu sei que você está realmente comprometida a aprender. Então agora vamos para algumas das partes mais importantes. A primeira delas é os materiais. Eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar durante a nossa semana. Eu enviei para vocês antecipadamente uma listinha dos materiais que a gente vai estar usando durante a semana. Lembrando que vocês podem criar com o material que vocês tiverem ao alcance. Não precisa ser exatamente igual ao que eu estou criando aqui. Vocês podem usarem os materiais que vocês tiverem. Começando a nossa lista de materiais, a gente vai usar um disco de MDF de 40 centímetros, 3 milímetros, é um disco um pouquinho mais fininho. Pode ser o disco que vocês tiverem, gente, acessível. Os materiais básicos que a gente vai usar. Eu sempre dou a opção para vocês de um lápis ou de uma lapiseira. Uma borracha. Lápis aquarelado cinza, eu deixei o nome dele na listinha para vocês. O lápis aquarelado é muito bom para riscar mandala, porque quando a gente passa a tinta dilui ele, então é muito mais fácil do acabamento ficar mais bonito da mandala.
Compasso da Tridente. Esse compasso, gente, ele é muito bom porque, ó, ele expande. Então é um compasso que vale muito a pena vocês terem. Mas se vocês não tiverem, pode usar o que tiver acessível para vocês. Uma régua 360 graus. Essa régua ela é muito boa pra gente fazer as marcações de base. Como a nossa mandala tem 40 centímetros, eu estou usando uma régua de 60 centímetros, que é mais fácil para achar o meio. Caso vocês não tenham, vocês conseguem riscar com uma régua de 30 centímetros também. Pincéis. Eu separei aqui para vocês os que eu coloquei na listinha. É o 421.8, 421.10, 421.12. A gente vai usar esses 3 tipos de pincéis. Aqui tem 2 repetidos. E o 402.0 para a gente fazer os nossos detalhes, ó. A gente vai usar então os pincéis chatos e vamos usar o 402.0, que é esse pincel mais fininho, para poder fazer os nossos detalhes. As tintas que eu escolhi. Eu escolhi o violeta cobalto, da Tintas Dayara. Pode ser o roxo que vocês tiverem disponível. Azul turquesa, da Tintas Dayara também. Orquídea, também da Tintas Dayara. Verde maçã, da Acrylex. É um verde bem bonito, parece um verde limão. Um branco, que vai ser a tinta que a gente vai fazer as mesclagens, as misturas de tinta para fazer tonalidades novas. E o amarelo ouro da Acrylex. Também é um amarelo comum, pode usar o amarelo que vocês tiverem disponível. Ó, a base para artesanato, que vai ser o que a gente vai passar na mandala antes de fazer a pintura. Um potinho para a gente poder limpar nossos pincéis sempre que a gente for fazer a nossa pintura. Um paninho para poder secar os nossos pincéis. E uma superfície para a gente poder colocar as nossas tintas. Verniz brilhante da Acrylex, Acrylfix, vai ser o verniz que a gente vai usar para fazer o acabamento da nossa mandala. Bom, então são esses os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa mandala da Semana da Mandala Criativa. Agora eu vou te falar um ingrediente secreto que não pode faltar na sua mandala. Eu sei que tem toda uma técnica na hora de criar sua mandala, todo um passo a passo. Mas o que vai fazer diferença na hora da criação da sua mandala é um ingrediente secreto chamado intuição. Isso mesmo. Você é o seu maior diferencial. Então, não se prenda às cores das tintas que eu vou usar. Uma sequência de formas, porque eu quero que você aprenda a criar as suas próprias mandalas. Eu vou te mostrar o caminho, mas é você que vai andar por ele. Mandalas é uma arte e a gente sabe que com a arte não tem regras. Mas agora eu acho que eu já falei demais. Então, vamos nos concentrar, deixar o ambiente externo do lado de fora, nos acalmar e vamos começar a praticar. Aula prática. Então, começando pelo disco, eu escolhi um disco de 40 centímetros. Ele já vai ser o suficiente pra gente fazer uma mandala bem bonita. É 3 milímetros que eu uso. Ó, pra gente riscar. Vocês viram que eu estou usando muito agora o lápis aquarelado cinza. Ele é melhor pra riscar porque ele acaba sendo diluído quando passa tinta. Então, eu tô usando muito ele pra poder fazer as marcações da mandala. Caso vocês não tenham, vocês podem usar lápis ou lapiseira. É só usar de uma forma mais leve, porque caso precise apagar, fica mais fácil para vocês apagarem. Então, eu também dou essa opção para vocês, ou lápis aquarelado, ou um lápis ou lapiseira. Ó, o compasso eu vou usar esse aqui do Tridente, que eu sempre uso ele para mandalas menores assim, porque ele acaba que ele estica. Então, eu consigo fazer com ele mandalas de até 45 centímetros. Então, ele é um compasso muito bom. Borracha, pra gente apagar, caso precise apagar.
E eu dou a opção para vocês, ou da gente riscar a mandala toda com uma régua dessas mais compridas. Eu tô usando uma régua de 60 centímetros, por conta do tamanho da mandala. Caso vocês não tenham, vocês podem usar uma régua de 30 centímetros. É só a gente fazer a marcação aqui, certinho, que também dá certo. E a régua 360 graus, que é uma régua que vai ajudar a gente a achar as bases de uma forma mais fácil. Caso vocês não tenham, vocês podem riscar apenas com essa daqui, que ela já vai ser o suficiente. Ó, agora, para começar a mandala, a gente vai passar uma camada de base, que a base vai preparar o nosso MDF para receber a pintura. Então, a base que eu vou usar é essa aqui da True Colors. É uma base muito boa, ela faz um acabamento muito bom, deixa a mandala bem branquinha. E assim as cores vão ficar mais vivas. Eu sempre indico para vocês passarem ou a base ou uma tinta branca, porque isso vai deixar o MDF com fundo branco, isso vai fazer as cores destacarem muito mais. Mas também é opcional, se vocês quiserem já começar a pintura direto também, vocês podem fazer isso. Eu gosto de ter um fundo branco porque eu acho que as cores ficam mais vivas e a gente precisa passar umas 2 camadas no máximo. Aí, para passar a base, eu dou 2 opções. Vocês podem passar tanto com um pincel desses maiores aqui, que ele espalha bem a tinta, ou pode ser com um rolinho. Esse rolinho aqui eu deixo separado só para isso, só para passar a tinta da base. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é preparar o nosso MDF, então a gente vai passar a base. Caso vocês não tenham, vocês podem passar uma camada de tinta branca, que isso já vai ser o suficiente para a gente deixar as cores mais vivas, né? Mas é bom, gente, ter uma base, viu? Eu indico muito para vocês. Então, ó, eu vou passar com um rolinho porque eu acho que ela espalha até melhor. Então, eu vou vir com o meu rolinho, ó. Primeiro eu dou uma molhada aqui nele. Depois que eu espalhei no MDF inteiro, eu venho com o rolinho de uma forma bem leve. Eu não faço muita força. Só para ele ficar com uma textura mais fininha, não ficar meio craqueladinho. Então eu prefiro passar o rolinho, ó, bem de leve, que assim a superfície vai ficar bem lisinha. Agora eu vou esperar meu MDF secar e a gente já vai começar a riscar a nossa base. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o nosso meio. Aí para achar o meio, como esse lápis ele é um pouquinho mais grosso, aquarelado, às vezes eu gosto de usar esse aqui que eu acho que fica mais fácil de achar o meio mais certinho. Então, ó, eu vou pegar minha régua maior. Caso vocês não tenham essas réguas grandes, vocês podem medir de 2 vezes com a de 30 centímetros. Ó, aqui eu achei o meu meio, 20 centímetros. Aí eu vou girar. E vou achar de cá. 20 centímetros. Essa aqui é sempre a primeira parte da nossa mandala. Ó, caso vocês não tenham uma régua grande, vocês podem fazer da seguinte forma. Eu faço assim, ó, eu ponho a régua aqui, né? Aí aqui deu 30 centímetros. Eu faço um risquinho bem pequeno. Aí eu venho aqui com a régua, continuo, ó, mais 10 centímetros, 40 centímetros. Então, eu sei que aqui tá certinho. Então, aí eu venho, ó, coloco aqui, 20 centímetros. Eu gosto de fazer isso porque, às vezes, o disco tá um pouquinho menor. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Ó, eu venho de cá, ó, 30. Aí eu ponho aqui, ó, deu 10 certinho. Então, eu volto. Ó, 20 centímetros, bem onde a gente achou. Então, ó, achamos o nosso meio.
A gente pode começar de duas formas, tanto fazendo os riscos com o compasso, quanto riscando com a régua, né? Escolhendo aqui a nossa base e riscando com a régua. Bom, eu vou usar a régua de 360 graus para poder fazer as marcações. Para fazer com ela, eu sempre coloco aqui no 0. Então, eu venho e vou riscando. Por exemplo, se eu quiser de 20 em 20, então eu venho riscando de 20 em 20. Se eu quiser de 30 em 30, 40 em 40. Aí vocês podem escolher o número de base, essa regra é prática por isso. Por exemplo, se eu quisesse uma base 12, eu vou dividir 360 por 12. Se eu não me engano, dá 30. Aí eu venho contando, né, de 30 em 30. Eu vou fazer a base 12, que eu acho que fica uma base mais cheia e é uma base que fica muito bonito o desenho também. Caso vocês não tenham, eu vou ensinar também como que risca sem a régua de 360 graus. Ó, com ela eu coloco a minha régua aqui no lugarzinho certinho, ó. E aqui eu vou contando de 30 em 30. Então, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330. Ó. Então aqui eu já tenho. Caso vocês não tenham, vocês podem fazer da seguinte forma. Ó, vocês vão vir aqui primeiro, ó, faz de conta que não tem essa marcação aqui que eu fiz com a régua de 360 graus, ó. Então eu vim aqui primeiro, agora a gente pode usar o nosso lápis aquarelado. Caso vocês não tenham, vocês podem continuar usando o lápis com grafite. Aí é só riscar bem levinho para não ficar marcação. Ó, aí eu venho, ó. Risco aqui primeiro o meu meio e depois eu venho aqui, ó, e risco aqui também. Para quem não tem a régua de 360 graus. Aí aqui vocês vão escolher a quantidade que vocês querem dividir. Aí é bom vocês pegarem a régua. Eu acho a régua de 30 centímetros mais fácil para mexer, porque ela é menorzinha, então mais fácil pra gente conseguir trabalhar com ela. Ó, aqui vocês têm a opção de, que eu sempre falo nas lives, quando você coloca a régua aqui, tem que dar um número inteiro, tipo aqui deu 12, porque fica mais fácil para trabalhar. Então eu venho, ó, eu poderia vir aqui, riscar o 6, aí eu ia riscar aqui, aí eu vinha aqui, dividia, dava o número certinho, riscava o meio e ia fazendo uma grade bem cheia, depois vocês escolhiam a base. Com a régua 360 é mais prático por isso, porque vocês já vão ali fazendo a marcação e já vai riscando direto. Mas dá pra fazer a marcação sem ela também. Ó, agora eu vou vir aqui e vou alinhando, ó, as marcações que eu fiz com o meio. Eu acho que vai aparecer pra vocês bem clarinha a marcação, porque o lápis aquarelado é o cinza. Então ele é bem clarinho. Aí o ideal é vocês usarem o cinza mesmo, porque o colorido, quando vocês passarem, ele vai soltar um pouquinho de tinta. Então o cinza não dá diferença alguma. Se vocês forem usar um lápis colorido, ele vai dar diferença. Então o ideal é que vocês comprem um lápis aquarelado cinza. Ele vai ser ideal. Ó, aqui eu tô fazendo a minha marcação. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Ó, como que fica a marcação com o lápis aquarelado. E fica bem clarinho, mas já é o suficiente. Assim a gente já consegue desenhar a nossa base. Agora que eu já tenho a minha base desenhada, ó, aqui ela deu base 12, eu venho com o compasso. Bom, o compasso eu não tenho um grafite que seja do lápis aquarelado, então eu tô usando um grafite mesmo. Vou passar de uma forma mais delicada, para não ter perigo de ficar aquela marcação muito cheia e às vezes quando for passar a tinta fica marcado. Então, ó, a gente tem uma mandala que a gente consegue trabalhar bem com ela. É um tamanho muito bom, dá pra fazer bastante detalhe e fazer ela bem desenhada, bonita. Então, eu sempre vou começar fazendo, ó, um círculo menorzinho, porque a partir dele eu vou fazer os desenhos maiores. Aqui, gente, eu tô riscando de forma totalmente intuitiva. Se vocês quiserem riscar de outra forma, às vezes deixar os círculos maiores, depende do tamanho da mandala que vocês vão fazer também. Eu deixo essa parte bem livre, do que vocês sentirem. Ó, eu vou fazer círculos menores, porque a gente consegue trabalhar bem os detalhes. A gente vai fazer uma base bem detalhada.
Risquei bem a minha base, ó. Deixar ela bem riscadinha, mas ó, tá bem delicado. Porque assim vai ficar mais fácil de apagar depois o disco, as marcações do disco, pra não ficar aquelas marcas de lápis na nossa pintura. Então agora a gente vai começar a riscar nossos detalhes. Essa parte também eu indico vocês riscarem de uma forma bem delicada com lápis, caso vocês não tenham aquarelado. Para quem tem um aquarelado é mais tranquilo, porque depois a tinta vai passar por cima e vai acabar dissolvendo. Então, ó, aqui no meio eu vou deixar um disquinho redondo e eu vou começar as marcações aqui por fora. Então, ó, eu vou começar nessa parte aqui. Eu vou mais no olho, então eu venho aqui que eu vejo onde mais ou menos é o meio. Se vocês quiserem, vocês podem pegar a régua, ó, o que eu sempre falo. Coloca a régua de um jeito que fica, ó, do 0 a um número inteiro. Porque aí, ó, aqui deu 3, então vem aqui 1,5, ó, deu certinho. Aí vocês podem fazendo dessa forma para poder fazer bem centralizadinho e fica mais fácil, não precisa de muita coisa, é só a régua de 30 centímetros mesmo. Então, ó, aqui a gente vai começar fazendo esse detalhe mais pontudinho. Então, eu faço de um lado, faço do outro. Ó, eu sempre faço um tracinho ali para saber aonde é o meu meio. E vou fazendo o meu detalhe. Faço o meu tracinho, ó, venho e faço dos dois lados. Ó, então aqui eu já comecei a fazer os meus detalhes. O que eu posso fazer? Eu posso tanto deixar esse disco aqui liso, né, pra gente fazer os detalhes aqui, ou eu posso já começar a fazer mais detalhes. Eu acho que a gente tem uma mandala com um tamanho bom que dá pra gente trabalhar bastante a nossa base, então eu vou fazer ela toda cheia de detalhe. Então, ó, aqui eu posso escolher tanto puxar um pouquinho pra dentro, quanto começar na pontinha aqui. Eu acho que começar na pontinha é melhor, que a gente aproveita bem o espaço. Então, eu vou vir, ó, e vou fazer um detalhe mais comprido. Praticamente só subindo aqui a linha e juntando nessa outra linha aqui que a gente tem. Essa linha aqui no meio, essa linha guia no meio, ajuda muito a gente conseguir fazer ele mais certinho dos dois lados, porque a gente faz de um lado, a linha vai ajudar a gente conseguir chegar ao traço o mais parecido possível do outro lado. As marcações são importantes por isso, porque a gente tem até onde a gente pode ir com o nosso detalhe. Temos agora mais uma fileira de detalhes, a nossa mandala vai ficar bem detalhada. Ó, agora aqui a gente pode continuar, a gente pode fazer da mesma forma. Se vocês já tiverem achado o meio nesse primeiro detalhe, fica até mais fácil depois para vocês continuarem, ó. Viu? A régua é muito prática pra gente conseguir achar o meio certinho, ó, do nosso detalhe. Aí vocês podem fazer isso na mandala toda, às vezes fica até mais fácil para vocês já irem riscando direto, não precisar de ficar parando para poder achar o meio. Ó, aqui a gente já achou. Agora a gente vai seguir, ó, fazendo o nosso detalhe. Então, faz um tracinho para encontrar o meio aqui. Aí, se vocês também quiserem riscar a grade mais, separar mais vezes assim com a régua, também pode, ajuda muito também. Mas eu acho que aqui já é o suficiente.
marcando ela toda. Gente, fica bem clarinha a marcação com lápis aquarelado, é muito bom, porque não fica muito manchado na mandala, na verdade não fica nada manchado. E ele apaga também com borracha, caso fique alguma linhazinha que vocês não vão passar tinta, ele apaga com a borracha também, muito fácil. A gente tem mais uma fileirinha de detalhes, vou mostrar pra vocês mais de perto. E mais uma fileirinha. Agora eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ó, agora os outros detalhes eu quero fazer um detalhe um pouquinho diferente. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um aqui, depois a gente vai fazendo direto. Aquele detalhe que a gente faz primeiro, um detalhe mais arredondado, depois sobe. Então, ó, vou fazer primeiro de um lado, então primeiro eu faço esse detalhe aqui mais arredondado e dentro dele eu puxo um detalhezinho pra fora. Aí eu venho de cá, ó, e faço da mesma forma. Faço de um lado e puxo aqui e termino ele. Aí a gente vira aqui, faz de novo. É bom que a gente vai seguindo, ó, espelhando um no outro. E sobe, aí vem de cá, ó, e sobe. Se vocês quiserem fazer a marcação com compasso, ó, para vocês verem mais ou menos até aonde vai esse detalhe aqui, vocês podem fazer. Que aí ela vai ficar mais certinha. Mas só de ficar um do lado do outro, a gente já consegue ir fazendo os detalhes bem parecidos. Ó, e faz do outro lado. E assim, não se prendam ao perfeccionismo, isso é uma coisa que eu sempre falo. Nenhum detalhe vai ficar exatamente igual ao outro. E isso é o bonito da mandala, é essa coisa artesanal, essa coisa feita à mão. Isso que deixa a mandala ficar cada vez mais bonita. Porque a gente não é robô, né, gente? A gente não é computador que faz aquela coisa certinho. Então, é muito natural ficar um detalhe maiorzinho que o outro, um detalhe mais cheio, um detalhe mais fino. Isso vai acontecer. E não tem nada de errado nisso. Vocês podem fazer dessa forma também, ó. Faz de um lado, faz do outro lado e depois vem e finaliza. Faz de um lado, faz do outro e finaliza. Se ficar alguma partezinha maior, alguma partezinha menor, vocês quiserem arrumar, é só passar a borracha e ir arrumando. É muito fácil. O lápis aquarelado, ele é um lápis muito tranquilo da gente trabalhar, sabe? Porque a gente consegue apagar, a gente consegue refazer. Ele não fica manchado na mandala. Aqui a gente finalizou mais um detalhe. Aqui eu vou deixar esse espaço aberto, porque com esse detalhe aqui a gente vai ter bastante espaço para fazer vários detalhes bem bonitos ali. Então a gente vai começar agora já aqui por fora. Ó, aí a gente pode vir com a nossa régua pra gente encontrar o nosso meio e dividir esse espaço aqui. Ó, aqui deu 9, ó, 0 a 9. Eu venho aqui e marco 4,5. Eu vou riscar com um lápis para ficar mais fácil até de vocês enxergarem. Ó, 9, marca aqui, ó, 4,5. Trabalhando de forma delicada com lápis, gente, é fácil para vocês apagarem depois. Não pode colocar o lápis muito forte em cima, porque depois vai ficar muito difícil de vocês conseguirem apagar. Aí acaba que vai ficar aquelas marcações no mandala, sabe? Aquelas marcações que a gente não quer que fique. Aquelas marcações de lápis. Então, trabalhando de forma delicada com lápis, não tem problema. É tranquilo depois para vocês conseguirem apagar. Ó, aqui eu tô achando o meu meio. Pra quem já tiver feito a marcação na mandala toda, é só esperar pra gente fazer o detalhe. Pra quem não tiver feito, aí é só fazendo essas marcaçõezinhas aqui pra encontrar o meio certinho.
depois a gente já vai riscar nossos detalhes. Eu gosto muito dessa parte de marcação de base. Que aqui vai começar, a nossa mandala vai começar a ter a sua estrutura feita. Então, eu gosto muito dessa parte aqui. Ó, riscamos tudo. Aí aqui, como o espaço é bem grande, eu vou dividir em duas partes. Então, esse meio que eu achei, cada espacinho aqui eu vou fazer um detalhe. Então, ó, eu volto aqui com o meu lápis. Ó, e aqui fora, a gente vai fazer um detalhe mais arredondado. O detalhe arredondado, vocês podem tanto fazer ele direto. Vou ter que chegar um pouquinho mais pra frente. Vocês podem tanto fazer ele direto, então, ó, eu venho aqui, faço uma curvinha aqui em cima e desço. Ou vocês podem tentar fazer ele dividido. Então, ó, a gente acha o meio aqui, a gente faz primeiro uma parte e depois a gente vem e faz outra parte, tá bom? Vocês podem escolher fazer das duas formas. Se não ficar certinho, gente, apaga. Se vocês não estiverem satisfeitos, apaga e faz de novo, que vai dar certo. O importante é não desistir das mandalas de vocês. Ó, a gente faz uma parte e depois faz outra. Gente, essas manchinhas aqui do corte do laser, elas vão sumir quando a gente fizer a nossa pintura, então não se preocupem. Porque às vezes vem os MDF, vem com os cortes de laser marcados assim. Finalizamos e aqui fora eu vou deixar esse espaço aqui todo vazado pra gente conseguir fazer um detalhe bem bonito aqui também. Então dessa vez vocês perceberam que eu não fiz o detalhe até aqui em cima. Eu preferi fazer dessa forma, de deixar um pouquinho mais pra dentro, porque aqui a gente consegue fazer uma pintura e fazer vários detalhes bonitinhos também. Então, ó, essa é a nossa marcação de base. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês, ó, o nosso meio. A gente fez um redondinho ali. E a partir dessa marcação, a gente vai começar a fazer nossa pintura. Hoje eu vou finalizar por aqui. Se ficou alguma dúvida, eu vou te responder amanhã na nossa live às 8 horas lá no Instagram. E entre nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, que eu quero muito ver os riscos de cada um. Para amanhã a gente avançar mais uma etapa. Muito obrigada e até a próxima aula. Hoje ele é terapêutico, porém eu já ganhei dinheiro com mandala, né? Fazendo esses enfeites de porta simples, mandalinhas pequenas, umas coisas simples, mas que as pessoas gostaram e aí eu acabei fazendo. Mandala é um caminho para minha meditação. Então, quando eu estou pintando, eu consigo me desligar, eu consigo me concentrar ali nas cores. Então, eu uso mesmo como uma terapia.